Boa tarde, irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para louvar, engrandecer o nome do nosso Deus. Nós vamos hoje estar meditando na palavra do nosso Deus, reunidos, e isso, meus irmãos, é motivo de alegria. Nós sabemos que temos vivido aí dias difíceis, dias em que estamos afastados uns dos outros, mas o Senhor tem sido conosco. O Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, tem abençoado a minha casa, a casa dos irmãos, e graças a Deus, a nossa igreja, ela está caminhando, está avante. Nós podemos louvar e engrandecer o nome desse Deus. Para isso, eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias, lá no livro de Salmo, no Salmo de número 23, Salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é o Deus que nos consola, que nos fortalece, que derrama sobre as nossas vidas a sua graça, um Deus que sempre está conosco, nos guardando, como um bom pastor que guarda as suas ovelhas. Por causa disso, nós louvamos e agradecemos o nome do nosso Deus.
Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz, ou não, vence está. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, então, se tudo está bem. Quando diz assim, quando dizes não, se ouço a tua voz. Bom, irmãos, nós já louvamos, adoramos, engrandecemos o nome do nosso Deus. Agora nós vamos dar continuidade à meditação que demos início na semana passada do Salmo de número 42. Salmo de número 42, agora nós vamos ler do versículo de número 6 até o versículo de número 11. Salmo 42, versículo 6 a 11, que diz assim: Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão,
e no monte Hermon, e no outeiro de Missar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, neste momento, mais uma vez, nós nos prostramos, nos achegamos e estamos diante do Senhor para ouvir a Tua santa palavra. Ilumina, sim, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, a fim de que possamos entender e compreender a Tua palavra. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez nós vemos o autor, ele falando a respeito da sua saudade. Da saudade da casa do Senhor, da saudade de Jerusalém. Isso fica bem claro já logo no início, o versículo de número 6, ele falando do abatimento da sua alma. O abatimento exatamente pela saudade de Jerusalém. Até porque ele deixa claro que esse abatimento, ele se dava exatamente quando ele lembrava das terras do Jordão, do monte Hermon e do outeiro de Missar. Essa região, ela faz parte ali da Palestina, e é exatamente a região que circundava Jerusalém. O Salmo de número 132 e 133 lembra muito bem dessa região, principalmente citando o monte Hermon, como uma região que era abençoada. Uma região fértil, que na primavera era banhada por riachos, que desciam do monte Hermon, formados exatamente por causa do derretimento do gelo. O gelo derretia ali no monte Hermon e banhava com várias cachoeiras aquela região. Isso fica mais claro ainda quando nós chegamos no versículo de número 7, onde ele diz: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Parece que ele está falando de uma maldição, parece que ele está falando de alguma coisa que trazia pesar ao seu coração, porque ele estava sofrendo por causa de uma opressão, mas a opressão ela se dava no seu coração exatamente porque ele sentia saudade daquela região. Ele sentia saudade de estar ali presente e de desfrutar das bênçãos do Senhor, bênçãos naturais que o Senhor derramava sobre aquela região. A saudade do salmista ela era profunda. A lembrança dessa região fértil e abençoada provocava mais tristeza ao salmista ainda. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. As cachoeiras, as catadupas da região, formadas pelo turbilhão de águas que trazia toda aquela bênção sobre aquele lugar, despencando nos abismos em forma de cachoeiras, fazendo um grande ruído que era exatamente o fragor. Todo este ambiente, esse barulho que era feito, provocado por causa dessas cachoeiras abismais, cachoeiras imensas, traziam mais angústia ao seu coração toda vez que ele se recordava deste lugar. Neste momento, de forma poética, o autor admite
que essas lembranças lhe causam muito mais dor ainda. Lhe causam dor, lhe causam angústia, porque ele se recorda dessa natureza exuberante desta região. E, irmãos, nós vemos que essa dor, ela vem oscilando. Às vezes é maior, às vezes menor, mas é uma dor constante. Essa dor, ela oscila entre ondas pequenas e ondas grandes. Ele fala aqui das ondas pequenas que eram formadas e passavam por cima dele, e fala também das ondas grandes, das vagas que passavam por cima dele. Essa oscilação machuca profundamente o salmista. O salmista, ele se sente machucado. Não é por causa da opressão de Deus, mas é por causa de uma opressão, de uma angústia profunda, que ele sentia toda vez que ele se recordava. Ele se recordava com saudade daquela região tão bonita, da qual ele não tinha mais acesso, quando ele estava longe daquela região. No entanto, o salmista, ele é consolado por Deus. Como ele fala aí no versículo de número 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. O salmista, ele está falando deste consolo de Deus, dessa presença de Deus que traz paz ao seu coração, que faz com que ele possa entender que Deus está presente na vida dele. Isso me lembra Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 22, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, e segundo a palavra de Deus, se renovam a cada manhã. Durante o dia, o Senhor me concede a sua misericórdia. O Senhor é misericordioso para conosco. Estamos afastados da casa do Senhor, sentimos essa saudade, nos recordamos sim do turbilhão de bênçãos deste lugar, mas temos que entender que o Senhor, ele está conosco, e a sua misericórdia, ela tem nos alcançado dia após dia, momento após momento. O salmista, ele tinha esse entendimento e ele compreendia que a misericórdia do Senhor estava presente, mas às vezes essa alegria, ela vem só depois de uma noite de tribulação. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha salvação, uma oração ao Deus da minha vida, uma oração a este Deus misericordioso, uma oração a este Deus que se faz presente, mas muitas vezes me sinto angustiado. Essa angústia, ela é retratada muito bem no versículo de número 9. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Nós vemos o salmista, ele perguntando para Deus: por que, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Por que se esqueceu de mim? Eu estou necessitado do Senhor. Isso me faz recordar lá do Salmo de número 30, versículo de número 5. Porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Muitas vezes passamos por momentos de tristeza, e esses momentos de tristeza parecem durar a noite inteira. Sabe aquela noite em que você perde o sono? Aquela noite em que a angústia bate o seu coração? É exatamente isso que o salmista está vivendo.
O salmista, ele está mostrando aqui que no momento da noite, embora a sua misericórdia, a misericórdia do Senhor viesse durante o raiar de um novo dia, ele à noite, ele se sentia só, e ele tinha um cântico que muitas vezes se apresentava diante de Deus em forma de lamúrias, em forma de reclamações. Senhor, por que o Senhor se esqueceu de mim? Senhor, o Senhor não está olhando a situação que eu estou passando. Olha para mim, Senhor. Mas, meus irmãos, a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia. Olha que dia abençoado, que dia belo que o Senhor nos dá. Dia que nos faz esquecer desse maldito vírus que tem nos perseguido. Dia que nos faz entender que todas as coisas são concedidas pelo Senhor e que o Senhor tem nos abençoado, tem abençoado a minha vida, tem abençoado a sua casa. Isso exatamente para renovar as nossas forças, mesmo diante da tribulação, mesmo diante da angústia. O salmista parece discutir consigo mesmo, e ele fala assim: porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos, os inimigos que vêm sempre me oprimindo. Não é somente a saudade da casa do Senhor que oprime o salmista, mas também essa angústia de ver o inimigo sempre com sua opressão, tentando abater o seu coração. Ele fala no versículo de número 10: esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Parece que as pessoas ao nosso redor chegam a ponto de duvidar de Deus e falam assim: o teu Deus, ele não tem te abençoado. Se Deus é Deus, por que existe essa enfermidade? Se Deus é Deus, por que isso está acontecendo no mundo? Mas nós vemos que o salmista, embora ele esteja nessa oscilação entre a tristeza da saudade, nós vemos que essa tristeza, essa angústia que abate o seu coração, ela oscila também entre a certeza da fé, essa convicção do salmista, porque embora sim, ele esteja às vezes angustiado, ele tem uma fé que é maior do que a sua angústia. A fé do salmista, ela é maior do que a angústia, a tristeza que abate seu coração. O salmista, ele declara a sua alma, perguntando, questionando a ela: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Espera no Senhor, confia no Senhor. Nós vemos que esses versos, eles são repetidos várias vezes, e eles continuam sendo repetidos ainda no capítulo de número 43. Por que estás abatido, a minha alma? Confia, espera, tenha fé no Senhor. Nós podemos sim oscilar, porque somos seres humanos, porque somos frágeis, e muitas vezes isso é necessário para entendermos que precisamos do nosso Deus, mas a nossa fé deve ser inabalável. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, ao meu Deus, o meu auxílio, e Deus meu, a esse Deus eu vou louvar. Talvez esses domingos que estamos passando em nossas casas, em nossos lares, seja exatamente para isso, para termos essa dose sempre de louvor e adoração, engrandecendo o nome do nosso Deus. Louve, não pare de louvar.
Sim, por causa da nossa fragilidade, muitas vezes vamos oscilar entre essa tristeza e essa saudade, mas sempre tendo fé, sempre tendo convicção. A oscilação, ela deve terminar sempre em fé, em convicção do nosso Deus. Um Deus que tem nos fortalecido, um Deus que tem nos abençoado com a sua misericórdia, um Deus que nos consola com dias abençoados, com dias de fortalecimento, dias em que louvamos e engrandecemos o nome do nosso Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer. E deixo aqui um convite. Semana que vem nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor para os nossos irmãos. Venha, participe. Lembre-se que você deve participar do corpo e do sangue do Senhor. Aquele que tem parte com Deus, aquele que tem parte com Jesus, deve participar da mesa do Senhor. Venha e participe conosco. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua família, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, tenha um bom domingo e a paz do Senhor.